Olá galera, me chamo Tairson e hoje vim trazer para vocês mais um dos vídeos da parte de cinemática da lista de Física 1. Problema 1. Um veículo elétrico parte do repouso e acelera em linha reta a uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, até atingir uma rapidez de 20 metros por segundo. Em seguida, trava a uma desaceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, até parar. Questão A. Quanto tempo decorre entre a partida e a parada deste veículo? Questão B. Qual a distância percorrida neste movimento? Então, antes de mais nada, vamos interpretar o enunciado. Ele diz que tem um veículo elétrico, que ele inicialmente parte do repouso, ou seja, ele está parado em relação ao chão que ele está, ao referencial adotado no chão, em repouso em relação ao referencial no chão. Então, ele começa a acelerar em linha reta com uma aceleração de 2 metros por segundo a cada segundo, até que ele atinge uma rapidez de 20 metros por segundo, ou seja, ele atinge uma velocidade escalar média, uma velocidade de 20 metros por segundo. Aí, então, ele trava a 1 metro por segundo ao quadrado. Isso significa o quê? Significa que ele está desacelerando, ele freou, travou, até que ele para. Ou seja, quando ele parar, ele vai estar em repouso novamente, em relação a um referencial adotado no chão. Questão A. Quanto tempo vai decorrer, então, entre a partida e a parada? Ou seja, qual o tempo total do percurso? Questão B. Qual a distância percorrida neste movimento? Qual a distância total percorrida nesse movimento? Ou seja, qual a distância na trajetória 1, com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, e na trajetória que ele está desacelerando a 1 metro por segundo ao quadrado. Então, pense o seguinte: um carro, um carro elétrico aqui, parado, e ele vai percorrer dois trajetos. No tempo t igual a zero, t0 igual a zero, ele está parado em relação ao chão. Se a gente colocar um referencial aqui, yx, o carro não está variando a posição em relação a esse referencial. Logo, ele está em repouso. E quando a gente fala em repouso, é em repouso em relação a um referencial. Porque imagine que tem um outro carro, algum outro veículo se deslocando aqui. A velocidade desse carro em relação àquele veículo não é zero. Ele não está parado. Ele está se movimentando, está variando a velocidade em relação àquele veículo. Tanto faz se aquele veículo está se afastando ou se aproximando, a velocidade que um varia do outro é a mesma, Então, nesse tempo t igual a zero, ele está numa posição inicial, que a gente vai considerar de zero, a origem dos espaços. Pense aqui nessa escala como sendo o eixo y, e aqui a origem dos espaços, onde S0, que S representa o espaço, é de space, 0, inicial, e então ele acelera com uma aceleração de 2 metros por segundo, e depois de um tempo t1, que a gente não sabe, ele vai atingir uma velocidade v1 de 20 metros por segundo, que então ele vai estar numa posição S1 que a gente não sabe. T2 a gente também não sabe. Esse T2 vai ser quando? Quando o
veículo parar, né? Já que desde S1 até ele parar, né? Está com a velocidade igual a zero, ele vai estar com uma aceleração de menos 1 metro por segundo ao quadrado. Porque ele está desacelerando. E desacelerando é negativa aceleração. Certo? Então ele vai estar numa posição S2 igual a uma incógnita. A gente vai ter que calcular S1, S2, somar, a gente vai ter a distância total percorrida, né? E calculando T1 e T2, somando, a gente vai ter o tempo total do percurso. Então, a equação do MRUV, sendo S é igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT quadrado, onde S é a posição em qualquer instante do tempo, vai ser igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais 1 meio de AT quadrado, onde A é a aceleração do móvel. A equação das velocidades vai ser dado por V é igual a V0 mais AT, onde V é a velocidade em qualquer instante do tempo, vai ser igual à velocidade inicial, V0, mais a aceleração vezes o tempo. Qual foi o tempo total do percurso? Vai ser dado por ΔT é igual ao tempo inicial do percurso 1 mais o tempo T2 do percurso 2. Qual é a distância total de percurso? ΔS vai ser S1, né, que é a posição do percurso 1, mais S2, que foi a distância percorrida na segunda trajetória. Questão A, então. Seja a equação das velocidades no início dada por V é igual a V0 mais AT, temos que a equação da velocidade inicial vai ser 0, que é a velocidade inicial, já que o móvel estava em repouso em relação ao chão, mais a aceleração vezes o tempo, sendo que a aceleração é 2, multiplicado então pelo tempo. Então, substituindo os valores com a velocidade igual a 20 na equação, né, a gente vai ter que calcular T1. Logo, substituindo na expressão a velocidade inicial 0 mais 2t, T1 vai ser 10 segundos. Qual é a distância com a primeira aceleração? Partindo da equação do MRUV, temos que a equação da posição inicial vai ser 0, que é a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, que é 0, né, vezes t, mais 1 meio de AT quadrado, onde a aceleração é igual a 2. Temos então que a equação da posição vai ser t quadrado, que é a equação de uma parábola. Seja o tempo no percurso 1 igual a 10 segundos, então, né, vamos ter que a posição, a distância percorrida no trajeto 1 vai ser 10 ao quadrado, que vai ser 100 metros.
Em T1, V1 era 20 metros por segundo e S1, né, foi 100 metros que a gente calculou. Partindo disso, né, com T1, que foi de 10 segundos, vamos chegar a uma distância S2, né, com um tempo T2, que a gente não sabe, atingindo uma velocidade V2, que vai ser de 0. Porque o carro vai ter parado, né, ele estava desacelerando. Seja a equação das velocidades no fim, ou seja, com a aceleração negativa dada por v igual a v0 mais at, né? Substituindo os valores, vamos ter que a velocidade final vai ser a velocidade inicial de 20 metros por segundo mais a aceleração de menos 1 metro por segundo ao quadrado vezes o tempo, substituindo então 0, né, que vai ser a nossa parada, né, ou seja, o carro vai estar em repouso, vai ser igual a velocidade inicial menos 1t. Disso, vamos calcular o t, tendo assim t2 é igual a 20 segundos. Tempo total de percurso, tempo do percurso então, vai ser ΔT é igual a T1 mais T2. Substituindo os valores que a gente já calculou, temos que ΔT é igual a 10 mais 20, ΔT é igual a 30 segundos. O espaço percorrido desacelerando vai ser o quê? Vai ser dado a partir da gente substituir os dados na equação do MRUV. Então, temos que a posição final vai ser dada pela posição inicial, 0, mais a velocidade inicial vezes o tempo, menos 1 meio de 1t quadrado, já que a aceleração negativa é menos 1. Logo, vamos ter que SF, posição no percurso final, vai ser de 20t menos meio t quadrado. Seja t2 igual a 20 segundos, ou seja, o tempo que decorreu até o veículo parar, né, depois dele estar com 20 metros por segundo e frear até parar, demorou 20 segundos. Disso, como a única incógnita que falta na equação da posição, a gente substitui valores e vamos ter que a posição 2, a distância 2 percorrida, vai ser de 420 vezes 20 menos meio vezes 200 ao quadrado. 400 menos 200. Logo, a distância 2 percorrida foi de 200 metros. Temos então que a distância total percorrida no percurso vai ser dada por ΔS igual a S1 mais S2. Logo, ΔS, né, intervalo de espaço percorrido, é igual a 100 mais 200, decorrendo numa distância total percorrida de 300 metros.